Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina por meio sendo a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ensina-me a contar os dias de forma sábia, para que possa compreender o quanto somos frágil. Do pó viemos, pro pó voltaremos. Mas é necessário perseverar, sabendo que quando se voltar ao pó, a alma haverá de prestar conta no seu tribunal, e requer que esteja com as obras de justiça, que só são possíveis através dele, assim como aperfeiçoando sempre a fé, porque aqueles que não têm aquele que é o justo e pode manter com obras justas são aqueles que vivem na incredulidade e a sua fé é morta, onde a palavra diz que tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo. Os incrédulos, os mentirosos, os arrogantes, pressupõem de si mesmo, não herdarão o reino dos céus, porque na verdade não se alcança aquele que podia o justificar, aonde a palavra diz que são aqueles que declaram a sua própria benignidade, pois não tem aquele que podia os endireitar, aquele que ele fez torto, aonde muitas são as ciladas inevitáveis, por perseverarem sempre estribando no próprio entendimento, e não se alcança aquele que podia os justificar, assim a palavra nos diz. Por isso, perseverai, antes sempre buscando a perfeita e agradável vontade do Senhor, porque Ele agrada daqueles que o buscam, o encontram, assim como perseveram. Mas aqueles que o rejeitam, Ele disse: toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada. A palavra diz que o trigo, quando foi semeado, enquanto o homem dormia, sendo a semente boa, o inimigo semeou a semente má. Mas que então, quando o trigo amadurecesse, porque antes se arrancasse, o joio viria junto, mas quando o trigo amadurecesse, que se conhece, seria arrancado o joio. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso. A praga, assim como a boa semente. A praga está sempre, segundo a palavra diz, que não se produz nem mesmo o arrependimento, e seus frutos são insuportáveis. Já não se arrependem, porque o próprio Senhor permite com que eles sejam embrutecidos, para que não receba o seu perdão e tampouco alcance a sua infinita bondade e misericórdia, e que esteja sobre a sua ira e indignação, sujando-se mais ainda enquanto há tempo. Assim é quando ele é aquele que traz o galardão, a recompensa. Por isso a palavra diz que a vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha. Muitos não chegam nem a 70, têm os seus dias abreviados, e outros, se chegam a 80, pela sua robustez é enfado e canseira, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa, da árvore da vida. E assim ele está a proceder, porque não há ninguém que possa reter o seu pneuma, o fôlego de vida. E ele tem a chave da morte, do inferno, tem juízo e legislador para aniquilar, assim como concede a vida,
e vida com abundância, ele também é aquele que a retira, e não há ninguém que se possa opor ao seu efetuar e querer. Por isso, vaidade para aqueles que embrutecem o coração e seguem amotinados em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.